Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, para que celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor. Conferir Salmo 105, versículo 47. Quem realmente acolhe a palavra de Deus, empenha-se em transformá-la em ações concretas e também em benefícios dos necessitados. Que o Senhor possa abrir nossos olhos nessa celebração, para que sejamos praticantes da sua palavra e não meros ouvintes, como muitos aí. Portanto, vamos ser verdadeiramente cristãos e pedir que Deus nos ajude justamente a tomarmos a nossa missão de batizados no nosso dia a dia. E assim vamos fazer o nosso ato de amor a Deus como um ato de entrega. Vamos exprimir nosso ato de amor a Deus, lembrando de nossas misérias e de quanto necessitamos do amor dele em nossas vidas. Lembremos que Deus nos ama antes que nós o amássemos. Deus quer justamente que nós possamos entender que o ato de amor é justamente buscar essa leveza do seu amor. Quando nós estamos fatigados e cansados, Jesus diz o quê? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, não é verdade? O amor divino quer assim ser reconhecido, para depois ser correspondido. Amor com amor. Por isso, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, todas as coisas mesmo, como se nós tivéssemos o único amor na nossa vida. Vamos assim entregar o nosso ato de amor a Deus, dizendo: Senhor, eu te amo, mas quero te amar ainda muito mais. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E vamos neste momento fazer o nosso ato de contrição, pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus pela ingratidão, pela omissão, pelos ressentimentos muitas vezes causados pela ofensa do próximo. É a hora de olhar para o próximo e dizer: eu te perdoo, você merece o meu perdão, Deus me perdoa todas as minhas faltas todos os dias, quem sou eu para não te perdoar? Tu erraste assim como eu erro diante de Deus. Portanto, vamos fazer justamente, confirmar o nosso ato de amor a Deus, amando-o na pessoa do nosso irmão. O ódio a Deus nasce do orgulho. O orgulho, a vaidade, é o ato de opor-se ao amor de Deus, odiando o nosso irmão, tendo ressentimento contra aquele que nos ofendeu. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Meus queridos irmãos, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar. Pois a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Por essa razão, rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade, agora levada à perfeição, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz naquilo que faz. Se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião é vã. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 14. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Reze comigo. Senhor, quem morará em vosso monte santo? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Reze comigo. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Quem em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Reze comigo. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Reze comigo. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança
Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 17, seguinte: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoem de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, na primeira leitura, nós vimos em Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27, a gente vai ver que Deus quer que realmente acolhimos sua palavra e empenhemos-nos em transformá-la em ações concretas, em benefício, em obras, em favor dos mais necessitados. E Tiago vai identificar aí isso como uma verdadeira religião, é a prática da boa obra, é fazer o bem ao próximo. E ele vai dizer, logo no versículo 19, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar. Aí, duas palavras, falar e se irritar. Muitas vezes nós enveredamos por esse mau caminho de falar muito e se irritar. Tenhamos cuidado. Sejamos primeiramente ouvintes. A sabedoria nasce do escutar. Aquele que lê muito, escuta bem, ele vai falar bem depois. A cólera, ela justamente vai fazer com que o homem, no seu excesso, provoque a ira de Deus também, porque muitas vezes pelo excesso nós cometemos o ato de injustiça e a realização da obra de Deus, ela nasce do ato da bondade, da generosidade, do ato pacífico, e a irritação ela é o ato contrário, é o ato do ódio, do desamor. Por essa razão, vamos rejeitar essa impureza e todas as impurezas de excessos do mal, para justamente acolher com humildade a palavra que vem de Deus, que é capaz de nos dar um novo coração, um novo ânimo, um novo espírito. Se nós praticarmos a palavra, não como meros ouvintes, porque como meros ouvintes, como vai dizer Santiago, nós estaremos nos enganando a nós mesmos. Mas aquele que ouve a palavra e a põe em prática e observa os mandamentos de Deus e justamente pratica, esse aí vai ser justamente tido como um homem de uma só alma, de uma só aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade, vai ser justamente levado à perfeição, vai perseverar, não como aquele ouvinte distraído, mas praticante, que será feliz em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que realiza. Deus quer fazer isso, Deus quer fazer essa obra
na minha vida, na sua vida, em cada um de nós. E muitas vezes nós corremos justamente o risco de praticarmos uma religiosidade como os fariseus. Os fariseus eles eram muito religiosos de fato. Eles diziam observar todas as tradições. Eram mais de 600 preceitos que, na verdade, nem eles praticavam. Muitos deles, eles nem sabiam quais eram, mas eles justamente escreviam para se dizer verdadeiramente religiosos e praticantes de uma verdadeira religião. E nós corremos justamente o risco de praticarmos uma religião farisaica. E devemos não nos julgar religiosos, senão justamente pela prática de uma boa fé, de uma boa religião, que é justamente a prática da boa obra. A verdadeira religião, como diz São Tiago, a verdadeira religião, pura e sem mancha diante de Deus, é aquela que justamente vai assistir aos necessitados, os órfãos, as viúvas, que vai justamente ajudar aqueles que estão em tribulações e não vai se deixar contaminar pelo mundo. O que é que o mundo nos contamina? O poder, o orgulho, a vaidade, o prazer. Tudo isso nos afasta de Deus. E se nós estivermos praticando esses atos justamente que nos torna impuros, vamos dizer assim, esses atos que contaminam a nossa espiritualidade, nós não podemos dizer praticantes de uma verdadeira religião. O Salmo responsorial, o Salmo 14, quem morará em vosso monte santo, Senhor? Nós cantamos aqui. Nós queremos morar no monte santo do Senhor. Nós queremos fazer morada na plenitude da eternidade. Deus nos oferece a vida eterna. E quem morará no santuário do Senhor? Quem morará em sua santa habitação? E no Evangelho, Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26, diante dos discípulos, na cidade de Betsaida, Jesus vai curar um cego em 2 etapas. Algumas pessoas vão trazer um cego e pedir a Jesus, toca nele, cura ele. Essas pessoas, primeiramente, que trouxeram o cego, elas se importam com o necessitado. Elas são praticantes de uma verdadeira religião. Vamos julgar dessa forma a verdadeira religião. O nosso catecismo da fé católica diz que aqueles que serão salvos são aqueles que, muitas vezes, embora não católicos, que não recebam os sacramentos, mas que vivam uma vida reta, uma vida em retidão. Embora não estejam na Igreja Católica, serão salvos, porque vivem uma vida reta. E está aqui o sentido do que é uma vida reta. É o sentido de ajudar o irmão, é de ser bom, de fazer o bem. Mas a nossa fé nos oferece os subsídios importantes, que é a Eucaristia, o Rosário, nos oferece as orações cotidianas que fazemos aqui, das horas, das laudes, por exemplo. É necessário nós nos fortificarmos, porque a oração parte do bem, como dizia São Padre Pio. E nós não podemos executar o bem sem a oração. E a maior de todas as orações é qual? A Eucaristia, onde Jesus se faz presente no pão. Então é mais difícil eu estar longe da verdadeira fé, que é católica, e praticar o bem. E aí o sentido que Jesus vai hoje, que Marcos vai escrever, justamente esse episódio da cura do cego, é simbólico, é fortemente simbólico o sentido desse evangelho de hoje, representando os discípulos que têm dificuldades de entender a mensagem, os discípulos que têm dificuldade em compreender a proposta do ensinamento de Cristo, do Mestre. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado,
cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? É necessário que a gente justamente entenda que quando nós estamos no discipulado de Jesus, estamos como que simbolicamente representados muitas vezes neste cego, que precisa se retirar do povoado primeiramente, pegar uma formação de base, uma formação do entendimento da sabedoria. Jesus leva aquele cego para fora do povoado. É aquele momento do deserto, aquele momento que Jesus vai ensinar os discípulos. É o momento em que ele ainda não vai estar apto ainda a falar, a compreender e passar a mensagem de Jesus. Não basta, também no outro aspecto simbólico, não basta ver apenas fisicamente. É preciso compreender o sentido da trajetória de Jesus. O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. E eu devo me perguntar: e eu? Como eu tenho visto os homens? Humanidade falando, homens e mulheres, como tenho visto? Tenho visto claramente. O caminho da fé pode ser longo e muitas vezes penoso, mas é necessário não desanimar, nem desistir diante do primeiro obstáculo. Apresentou-se aí o primeiro obstáculo. Jesus passou o ensinamento, vamos dizer assim, colocou as mãos sobre aquele cego, levou-o para fora, mas ele ainda não conseguia enxergar. O sentido de ser cristão é plenamente humano. Se nós acatarmos a mensagem de Jesus, mas não enxergarmos o homem na sua integridade, no sentido de se compadecer, como Jesus mostrou-se muitas vezes, olhou e sentiu compaixão, ainda não entendemos o que significa o toque de Jesus nas nossas vistas, na nossa vida. Nem sempre chegamos à certeza das grandes opções de nossa vida, de forma imediata, muitas vezes também. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado. Enxergava todas as coisas com nitidez. Aí sim, ele está enxergando com nitidez. É preciso enxergarmos com nitidez. E devo me perguntar, de todo o ensinamento que recebo de Jesus, eu tenho enxergado com nitidez? Ou ainda vejo o homem como uma árvore? Todos precisamos ser curados de nossas cegueiras em relação a Jesus e suas mensagens. Necessitamos ter os olhos purificados e bem abertos para ver a realidade em que vivemos e não confundir pessoas com objetos, como objetos descartáveis muitas vezes, como se incute por aí a sociedade coloca. A mulher, objeto do prazer. Os homens, muitas vezes, objeto de explorações também. O Salmo 14, que rezamos, diz o que significa confundir as pessoas com objetos, como objetos descartáveis. Quem morará em vosso Monte Santo? Nós cantamos isso. É aquele que não solta em calúnia sua língua, que em nada prejudica o seu irmão. Isso é não confundir as pessoas com objetos descartáveis. Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? É quem não confunde as pessoas com objetos descartáveis. Não confundir as pessoas com objetos descartáveis é não se deixar subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim e praticará com certeza a verdadeira religião, como diz São Tiago. Quem morará em vosso Monte Santo? Para os profetas, abrir os olhos aos cegos equivale a libertar da opressão aquele que está oprimido, aquele que está subjugado.
Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres num povoado. Veja que Jesus mandou ele ir para casa, família, como é importante na vida daquele que abre os olhos, primeiramente reconhecer como homens, primeiramente pessoas dignas, os de suas próprias casas. Não adianta eu ter um olhar de misericórdia para tão distante e não ver pessoas que estão necessitadas dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que sejamos praticantes da palavra e não meros ouvintes. Isso nos torna praticantes de uma verdadeira religião. Ó Jesus, bom mestre, ensina aos teus discípulos que o caminho da fé pode ser longo e muitas vezes penoso, mas é necessário não desanimar, nem desistir diante do primeiro obstáculo. O alerta serve também para nós. É importante termos os olhos purificados e bem abertos para ver a realidade como ela é e enxergar as pessoas como elas são, irmãos e irmãs e não objetos. Ajuda-nos, Senhor, a abrir nossos olhos e a abrir também os olhos daqueles que estão na opressão, muitas vezes subjugados. Tu és a verdade, Senhor, e disseste: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cura, Jesus, nossa cegueira. Ó Jesus libertador. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar o link aqui embaixo. Você vai rezar conosco e vai justamente trazer essa palavra de incentivo de amor de Deus na sua vida, a partir dos salmos, dos cânticos, dos hinos que nós vamos rezar juntos. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos, e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve, lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve, Santa Mãe de Deus.